Olá, vivemos em um tempo que nunca se fotografou tanto. Com a popularização da foto digital e dos celulares com câmeras, a fotografia tornou-se muito mais acessível. Em meio a esse rápido crescimento, fica a dúvida: o momento representa uma banalização ou uma democratização da imagem? No Conexão Cultura de hoje vamos falar sobre esse assunto. E para isso recebemos 3 convidados. Está conosco Beatriz Salé, coordenadora do curso de fotografia da Unicinos. Olá, tudo bem, professora? Tudo bom? Bom dia. E nós recebemos também os fotógrafos Bala Blaut e Itakirti, que acabam de lançar o livro Vida na Boleia, Caminhos e Caminhoneiros do Brasil. Olá, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, olá. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Cultura de hoje. Todos os dias, de acordo com o Facebook, os usuários postam 350 milhões de fotos no mundo inteiro. No Instagram, são cerca de 60 milhões de imagens. São números bastante expressivos que não deixam dúvidas de que as pessoas realmente tomaram gosto pela fotografia. Agora falta com a professora Beatriz, se a senhora avalia esse momento, como todo mundo hoje tem, né, uma máquina fotográfica, se é um momento bom para a fotografia hoje em dia. Com certeza. A gente, como você mesmo disse, nunca fotografou tanto, né, no mundo inteiro como nos dias, como na contemporaneidade. É um momento em que se desenvolve a visualidade, né? A linguagem fotográfica, ela vai sendo desenvolvida a partir do momento que a gente, cria com imagens ou escreve com luz, cria sentido, né? E quando você diz, nós estamos, ou você questiona, nós estamos num momento em que a fotografia é banalizada ou democratizada, eu penso que democratizada, sim, porque todos fotografam e todos podem fotografar, e isso é muito bom. Ao mesmo tempo, a banalização também é um pouco preocupante em função de que, será que tudo precisa? A gente sabe que tudo é fotografável, mas será que por trás de toda a fotografia tem uma ideia? Pois é, né? Até aproveito e também passo essa pergunta para a Bala primeiro, né? Antes do Ita, mas assim, o que vocês que têm bastante experiência com fotografia, o que vocês acham sobre isso, sobre essa questão, essa oferta de possibilidades de se fotografar? Se é uma democratização da fotografia, uma banalização? Será que a gente fotografa demais? Olha, logo que entrou a fotografia digital, eu acho que houve uma confusão, assim, né? Mesmo a gente que trabalhava com fotografia, a gente ficava confuso, que até o tipo de equipamento, continuar com o analógico, a velha guarda, né? Ficou com, vou dizer, apegada aos antigos equipamentos e tudo. Mas eu acho que hoje a fotografia digital é uma maravilha. Eu fico feliz de ver o mundo com muita imagem. Eu gosto de imagens, né? Gosto muito de ler também, gosto da palavra. Eu acho que um não substitui o outro. Mas eu acho bacana tu ver que as pessoas terem esse acesso e, claro, já com a fotografia digital houve um aumento fotográfico, né, num volume de imagens que a gente bate, né, porque a gente não precisa gastar o filme, então a gente bate muito mais fotos. Tem que levar aquela sacola cheia de filmes também, né, a gente viajava rua, né? Carregando 100 filmes, né, e aquilo e tinha que fazer uma viagem inteira e dividia por dias, né, vai ficar 30 dias, 100 filmes, 3,33 filmes por dia, e a gente ficava um pouco mais preso. Mas o clique era mais pensado, né? Porque tu tinha que bater só 90 fotos naquele dia, ou 120 fotos e acabava. E o celular, então, hoje, que é essa maravilha, o próprio nome de vocês aqui na Unicinos, vocês usam muito, né? Eu acho que hoje se usa essa palavra conexão, a gente está ligado nas coisas, então a imagem está nos unindo, né? Acho que todo mundo hoje também, o mundo mudou, tu tem um parente que mora longe, um pai, um irmão, um namorado, então tu pode mandar a tua foto. E na hora, né? Na hora, eu acho que isso é bárbaro, eu sou completamente a favor de cada um fazer o que quiser e eu acho que quem está olhando a imagem é que vai decidir se quer estar olhando aquilo ou não, ou tu vai desligar lá o botão, às vezes acho que é importante a gente
sair do celular, sair do computador, da TV e olhar o mundo com os próprios olhos. É só saber a hora de parar de fotografar. Ita, tu compartilha da opinião da Bala a respeito disso? Eu já acho que tem muita... Estão se batendo muitas fotos por aí, não está se pensando muito, e muito selfie, então eu já não gosto disso. Eu prefiro a fotografia mais pensada, esperar aquele momento, tu sentir toda a sensibilidade do que está te passando aquele momento. Mas... A gente não vai ver uma selfie do Ita, então, nas redes sociais. Não vai ver. Quando a gente faz os nossos livros, o que a gente menos tem fotos são fotos minhas da... E algumas pessoas não perguntam para vocês, vocês foram na viagem mesmo, vocês não aparecem nas fotos. Tem aquela foto do turista, né? Aquela foto do turista que a pessoa eu odeio esse frente, tipo de né, foto, então... Mas o que eu vou fazer? É a minha opinião. Nunca parei na frente de um prédio, agora tira uma foto minha. Não gosto disso. O estante aquele preciso, né, que tinha muito essa ideia, né, aquele estante, o perfeito ou o preciso mesmo, hoje em dia ele já não existe muito, né, professora? É aquele ato contínuo mesmo na hora de clicar, né? Quando a gente está falando em fotografia, a gente está falando em fotografia estática. Então, a fotografia estática, ela sempre foi e deverá ser o momento decisivo, né? A gente, quando você fala em aquele instante, é justamente no instante que a Bala se referia, que a gente pensa, né? O Ita também. A gente pensa a fotografia. Isso vem de um termo que é de uma cunhagem que é bressoniana, a fotossíntese, a foto única, né? Que no campo do jornalismo, por exemplo, é um momento em que é o ápice do acontecimento. O fotógrafo, ele seleciona num contínuo, como você fala, alguns momentos para clicar. Claro que com a facilidade tecnológica do digital, o dedo da gente fica muito mais rápido, né? Mas nós fotógrafos que viemos oriundos da era analógica, nós tivemos uma outra escola, né? E é essa outra escola que a gente se rende e tenta trazer hoje para o mundo digital. Os jovens hoje, a geração chamada geração Y, tem aquela... aquele jeito, né? De fotografar muito demais para depois ver se, em meio a tantas imagens, alguma coisa ficou boa. Tem até celulares que fazem isso, né, já, que tu aperta botão e tira, sei lá, 6 fotos seguidas para depois tu escolher uma. Eu gosto de sentir o arrepio na hora que eu acertei a fotografia. Isso se dá quando tu fica pensando, imaginando o que pode acontecer. Vai surgir aquilo naquele momento e eu vou tentar pegar aquele momento. Eu não fico disparando. A Bala até às vezes fala, como tu é econômico. Nos cliques, eu não preciso ficar batendo. É uma questão de método, né? É uma questão de método. Cada fotógrafo tem o seu método em acompanhar. Eu, por exemplo, como fotojornalista, acostumada a acompanhar o evento e saber qual é o momento do evento, né? Trazendo para o livro reportagem aqui, né? Eu percebo a inscrição dos dois fotógrafos como fotógrafos bressonianos. Eles são fotógrafos que sabem exatamente aonde, né, vão produzir, como produzir essa fotografia. As fotografias são uma sequência de imagens, únicas, né? Que por si só representam um belo trabalho, um livro-reportagem. Vamos falar mais sobre isso, inclusive, depois no próximo bloco. Vou chamar um intervalo aqui rapidamente. Mas depois, então, a Conexão Cultura volta e a gente continua com a entrevista sobre fotografia aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar a Conexão Cultura e no programa de hoje estamos falando sobre o atual momento do mundo da fotografia. E nós voltamos com nossos entrevistados aqui no estúdio para dar sequência ao nosso bate-papo. Isso, e bacana também conhecer um pouco mais da história, então, do Ita e da Bala também. A gente poder falar um pouquinho da trajetória de vocês. Como você começou, então, a se dedicar à fotografia, Ita? Há 32 anos atrás, fazendo casamentos, batizados, bailes de debutantes, reportagens sociais, e
sempre no período de um mês por ano, eu fazia alguma viagem pelo Brasil, pela América do Sul, para fazer imagens para depois se transformar numa mostra fotográfica, através de ampliações de imagens para se fazer quadros. Então, usava fotografia nos eventos também para poder poder fazer essas viagens, né? Poder pagar eu as usava contas para ganhar o dinheiro, vamos supor assim. Essa era a minha intenção, para depois partir para o que eu mais gostava e gosto, que é fotografias de viagem. E, Bala, as dificuldades, então, de entrar nesse mercado, de poder permanecer também nesse mercado hoje em dia? E aí que entrou um pouco a minha ligação profissional com o ITA, porque a gente tem um relacionamento já de 25 anos e eu trabalhava com design e fazia estamparia em tecidos, sempre relacionado com as viagens que a gente começou a fazer juntos. Então, ele ia para fotografar e eu ia para fazer pesquisa de design, e trazia isso para estampas, né, que eu estampava tecidos, e comecei a montar todas essas exposições para o ITA e comecei a gostar dessa coisa da produção, de entrar em contato com galerias, com espaços culturais. A gente vinha expor aqui na Unicinos, vai para uma feira, A gente sempre também foi muito popular, assim, a gente ia mostrar as imagens, porque a gente não queria guardar esse material. E como o ITA tinha um material visualmente que eu admirava muito, a gente começou a querer levar cada vez mais para lugares bacanas. Montamos audiovisuais para mostrar em escolas, sobre o nosso estado, sobre o Brasil. E esses audiovisuais a gente apresentou aqui na Unicinos, na Fevale, na Ubra, e escolas populares. E nós temos registrado com um público de mais de 70 mil pessoas que olharam os nossos trabalhos. E tudo começou a mudar. A gente viu que a imagem começou a ficar também mais rápida, né? Então começou a entrar as máquinas digitais. E o ITA tinha sempre, eu logo que conheci ele, que nem era casada com ele, sempre dizia, um dia tu tem que fazer um livro com as tuas fotos, são tão bonitas, né? Tinha uma plasticidade, uma luz, uma coisa que eu gostava muito. E a gente brincava, vamos fazer um livro. E eu vim fazer aqui na Unicinos, com a Dedé Ribeiro, um curso de uso de leis de incentivo, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem esse contraponto que a cultura é sempre a última da fila, né? Até chegar a verba, né, para tu ir comprar um livro, as pessoas têm outras prioridades e eu fui me interessar por isso, para poder financiar os projetos, pelo menos a parte da execução do livro em si, impressão de gráfica, que ainda é muito caro no Brasil, né? O custo de botar para o papel e imprimir é caro. E fiz essa proposta para o ITA, vamos nós mantermos o estúdio profissionalmente, atendendo alguns clientes para ganharmos o dinheiro para as viagens. Ela disse, tu para de fazer casamento e essas que coisas. Eu arranjo dinheiro para fazer E hoje nós já temos 5 livros. E a gente acabou, então... eu fui me especializar em Porto Alegre, daí já fiz uso da LIC, da Lei Rouanet. Outras partes a gente banca com recursos próprios, a parte da viagem, o equipamento, a obtenção, a gasolina, a expedição fotográfica em si sempre é bancada com recursos próprios, porque a gente acredita que existe mercado para as coisas. Se tu leva para o mercado alguma coisa, as pessoas consomem. Então, por que não consumir livros de fotografia, né? Pois é, né, professora? A Bala está comentando e todo esse processo, enfim, dela e do ITA, né? E não só o processo artístico, mas também este processo até mais burocrático, digamos assim. Como é que a senhora também enxerga esse espaço dentro da fotografia, dentro da profissão e todas essas etapas que não passam só pela criatividade, professora? Importantíssima. Como você vai gerenciar a sua vida como fotógrafo, no caso, fotógrafos, o casal. A Bala se reportou a Dedé Ribeiro, né, gestora cultural, que por bastante tempo
trabalha até hoje nessa área. Nós, aqui na Unicinos, no nosso curso de fotografia, a gente tem uma disciplina que é Fotografia e Gestão Cultural, que justamente se preocupa em formar o fotógrafo para pensar em projetos pessoais, projetos autorais e saber gerenciar a sua carreira, né? Também empreendedorismo, enfim, que faz parte da formação de um fotógrafo que vai se profissionalizar, que está se profissionalizando, né? E o ITA coloca uma questão que é muito importante, que é justamente assim, bom, eu fazia casamentos, eu fazia aniversários, eu fazia eventos para me sustentar, para então, uma vez por mês, eu poder viajar. Ou seja, quase todos os fotógrafos, em sua carreira profissional, eles fazem muitas coisas do ponto de vista para ganhar dinheiro, né, para facilitar, e fazem outro tanto, que são as fotografias, que são a sua fotografia autoral, né? A gente diz assim, tu trabalha para o cliente, tu trabalha para ti. Quando que tu trabalhas para o cliente, quando que tu trabalhas para ti? Numa imersão como essa de viagem, num projeto fotográfico, normalmente o fotógrafo trabalha autoralmente, né? Normalmente ele trabalha para si. Ele pode ganhar dinheiro com isso, com certeza, né? Entendendo os meandros, estudando os meandros, sabendo buscar recurso e, enfim, né? Se existem livros, cada vez mais livros fotográficos, né? A escrita hoje cada vez mais é fotográfica, então nós estamos nos educando para a visualidade. Bom, a professora está segurando ali o livro, então vamos falar sobre o livro depois do intervalo, né? A gente quer falar sobre então, o novo livro da Bala e do ITA, então vamos um rápido intervalo e já voltamos com mais Conexão Cultura. Estamos de volta com Conexão Cultura e o programa de hoje é dedicado à fotografia. No estúdio estão conosco Beatriz Salé, coordenadora do curso de fotografia da Unicinos, e também os fotógrafos Bala Blaut e Ita Kirsch, que acabam de lançar o livro Vida na Boleia, Caminhos e Caminhoneiros do Brasil. Isso aí, a gente começa então falando sobre esse livro. Eu quero saber então da Bala, né, sobre esse trabalho. Como foi então fotografar e documentar esses caminhoneiros? Eu acho que foi o ITA tem uma carreira fotográfica bem maior do que a minha. Eu acho que nisso ele pode falar um pouco mais, né? Porque eu comecei a entrar como assinando fotografia nos livros, agora nos nossos 2 últimos livros, né? Nos últimos 3, mas mais pesado nesse aqui. E eu acho que fotografar em uma expedição, no caso específico esse do Vida na Boleia, que era um pouco sobre as estradas e a vida do caminhoneiro, a gente criou algumas... a gente tinha um pré-roteiro que a gente sempre faz antes de sair, mas eu acho que uma das marcas assim, do nosso trabalho é um pouco de liberdade, que eu e o Ita gostamos de... Somos seres livres, assim, né, de... na vida, deixar, às vezes, um momento também aparecer para a gente, né? Então, claro, a gente vai atrás, a gente tinha a pauta. Tão livres que, às vezes, a gente estava no Mato Grosso. O que nós vamos fotografar agora dos caminhoneiros? Porque a gente tinha que buscar coisas que o caminhão leva tudo, né? Tudo que a gente usa é levado por um caminhão. Então vamos tirar foto dos caranguejos lá, daí 1.500 quilômetros. A gente não se importava, não somos livres, vamos atrás daquilo. Isso é bacana. Pois é, exatamente isso. É interessante até a gente comentar como é que foi essa questão do planejamento. Vocês estão dizendo que vocês buscaram, assim, essa liberdade, realmente deixar a estrada literalmente levar vocês, assim. Mas tinha, assim, pelo menos um planejamento básico de roteiro? Como é que foi? Tem porque... Até para não seguir depois, né? A minha primeira visão, assim, que eu queria enxergar, que eu queria fotografar, eram os caminhões entrando numa balsa no Rio Madeira, lá na Amazônia, que eles iriam andar 5 dias até Manaus. Então, a primeira parte dessa viagem foi feita pelo lado oeste. Subimos Paraná, Mato Grosso e chegamos até Rio Madeira. Só que não é daí,
nós chegamos lá, já não é mais tanto aquilo que eu estava imaginando, né? Os caminhões hoje eles colocam só a carga e lá em Manaus um outro cavalo vai e busca essa mesma carga. O cavalo mecânico, a cabina, né? Assim, onde está o cavalinho, que é chamado... E a foto consegue suplantar a imaginação na hora que dá o clique ali, tu imaginava... fotografar aqueles caminhões naquele local, na hora da foto, ela consegue suplantar a imaginação ou não? Não, em alguns casos, por exemplo, a gente saiu do Rio Grande do Sul, então a gente fez um roteiro que a gente iria fazer, subir o Brasil pelo oeste do Brasil e se pegaria a questão das plantações, né, a safra, a soja, e na época já estava o milho. A gente teve que fazer a soja também, agora aqui na volta, agora que há um mês atrás aqui mês e meio atrás aqui em Rio Grande, onde chegou a safra de soja, né, de todo o sul do país. E a gente foi subindo por todo o oeste para chegar até a Amazônia. E a gente foi todo o tempo indo priorizando as BRs, então na pauta estava... e fazer o oeste do Brasil até o norte, não até Manaus, mas até Porto Velho, onde os caminhões também com as safras estariam levando alguma coisa para levar comida para o norte do Brasil, né, para Manaus especificamente. E fomos fazendo fotos incríveis em todo esse pedaço, porque a gente são quase 5.000 quilômetros até Porto Velho. E quando a gente chegou em Porto Velho, que era também um destino que a gente imaginava que a gente iria fotograficamente ser maravilhoso, não foi o que a gente esperava. Fotograficamente foi menos do que a gente esperava, mas no caminho que a gente achava que seria menos, foi mais. É o equilíbrio então, básico, então, que é bom sempre. Às vezes a vida dá um pouco essa... como é que eu vou dizer? No nosso imaginário, chegar na Amazônia seria o auge, né, para o fotógrafo. E não foi, né? Nós tivemos mais resultado fotográfico durante o trajeto do que especificamente chegando lá. Mas essa é a beleza da vida, né? Eu como sempre gostei de fotografar a natureza, as etnias, as manifestações folclóricas, antes de fazer a viagem, eu não estava muito empolgado. Eu confesso que eu não estava, porque eu pensava, como é que eu vou chegar nesses caminhoneiros, como é que eu vou chegar num posto de gasolina com um carro, com uma máquina fotográfica e aí? Como é que eu vou invadir essa privacidade, sabe, dessa vida que é tão dura, né? Foi do segundo dia eu já estava super empolgado, achando maravilhoso, porque todos os caminhoneiros nos receberam super bem, nos convidando para almoçar, para entrar dentro da cabine do caminhão, contar as histórias deles, dizendo que bom que vocês vão fazer isso, porque a imagem do caminhoneiro muitas vezes não é aquela, né? Todo mundo que anda numa estrada às vezes diz, mas por que esse caminhão está na minha frente? Pô, esse caminhão de novo. Mas é bacana, né, professora, ver, né, esse projeto deles. Dá para dizer que hoje em dia o mercado está aberto a novas ideias como essa, a novos livros também de fotografia? Com certeza, com certeza. Na verdade, o ITA e a Bala, eles se investiram de fotodocumentaristas, né, repórteres fotográficos, eu diria, que vão a campo e passam 3 meses num projeto datado, com data para sair, com data para voltar, mas também à mercê da surpresa, né, do elemento surpresa. Sim, se prospecta algumas imagens, se pensa, olha, em determinado lugar, porque já se conhece, por imagens, devo encontrar isso. A gente, normalmente nós fotógrafos, a gente tem essa coisa da expectativa da fotografia que vai encontrar. Mas o projeto deles é um projeto aberto, né? Tanto é que a Bala coloca que vai a campo e que aonde ela pensava encontrar tal coisa não foi assim, e aonde ela não esperava tanto, ela encontra mais. E né? essa que é a beleza, né, professora, também do trabalho artístico, a surpresa, né? Da surpresa, estar né? aberta, é uma obra aberta, né? Lembrando Humberto Eco, né? É uma obra aberta e que você está ali escrevendo, no caso aqui, com luz. Tá certo, então, quero agradecer a participação de vocês aqui no Conexão Cultura. Sucesso, até o próximo encontro.
Obrigada. Tchau, Obrigado. Tchau. E Conexão Cultura de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.